é 3. Bom, agora a gente vai ver o esquema abaixo que mostra o subnível ocupado pelo elétron mais energético dos elementos na tabela periódica, certo? Através dessa tabelazinha que vocês estão vendo aí, bem interativa, a gente, através da distribuição eletrônica, entende e sabe localizar qualquer elemento químico na tabela periódica, a partir de quê? Do seu subnível mais energético, ok? Se vocês podem observar aí, eu destaquei os 4 subníveis, não é? O S, P, D e F. Então vamos por parte. A família 1 e 2, também conhecida como família 1A e 2A, que a gente vai entender direitinho quando a gente for ter a aula de tabela periódica. Família 1 são metais alcalinos, certo? E esses metais alcalinos, todos eles têm seu subnível energético, ou seja, sua distribuição eletrônica terminada em S1, certo? Por exemplo, 1S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1 e 7S1. A família 2, que também conhecida como metais alcalinos terrosos, tem todos os seus componentes, todos os elementos químicos, terminando sua distribuição eletrônica em S2, ou seja, tem seu subnível mais energético S2, como 2S2, 3S2, 4S2 e aí consecutivamente, beleza? Daqui a pouco eu falo no 2S2, que é a única exceção que a gente tem na tabela periódica para se utilizar esse termo, certo? Então, um subnível S suporta até 2 elétrons, concorda? Então, você tem duas famílias que comportam esse subnível como sendo o subnível mais energético. Próximo subnível é o subnível P, está lá do outro lado da tabela periódica, certo? Como vocês podem notar, a família 13, conhecida como a família do boro, eles têm seu subnível energético terminando em P1, ok? Por exemplo, 2P1, 3P1, 4P1 e aí consecutivamente. A família 14, que é a família do carbono, ele tem seu subnível energético terminado em P2, 2P2, 3P2 e aí consecutivamente. A família do nitrogênio, que é a família 15, tem como subnível energético terminado no subnível P3, 2P3, 2P4 e aí consecutivamente. A família 16, também conhecida como família do oxigênio, ou melhor dizendo, calcogênio, certo? Vocês vão escutar muito esse nome. Família dos calcogênios, que é a família 16, ela tem como subnível energético a configuração P4. Então, 2P4, 3P4, 4P4 e aí consecutivamente. Os halogênios, que são a família do flúor, que é a família 17, tem como configuração mais energética a configuração P5, ou seja, todos os elementos dessa família têm como subnível energético a terminação P5. E os gases nobres, a família 18, tem como configuração eletrônica mais energética a terminação P6, ok? 2P6, 3P6 e aí consecutivamente. Porém, vem a regrinha, que é a exceção à regra, vamos dizer assim, a única exceção à regra na tabela periódica, que é o hélio, certo? O hélio, ele é um gás nobre, porém a terminação do hélio é S2, que é 2S2, certo? Então o hélio é a única exceção à regra, a questão da distribuição eletrônica para você situar os elementos na tabela periódica, ok? Continuando, o nosso próximo subnível é o subnível D, ok? Se vocês podem observar aí que é nessa partezinha amarela, onde está os metais de transição. Todos os elementos da família 3, certo? Essa primeira famíliazinha em amarelo que vocês estão vendo, a família 3, ela tem como sua configuração mais energética o subnível D1,
certo? Então, elas têm sua terminação em D1, certo? Já a quarta família, ela tem sua configuração terminada em D2. A quinta família, consecutivamente, sua terminação mais energética é terminada em D3. A família 6 em D4. A família 7 termina a sua terminação em D5. A família 8, a sua terminação é em D6. A família 9 em D7. A família 10 em D8. A família 11 em D9. E a família 12, que é a do zinco, vocês vão observar na sua tabela periódica, cada um tem que ter. Sua terminação é um subnível mais energético terminado em D10. Beleza? Próximo subnível. A gente já viu o subnível S, P, D. Faltou o F. Então, se vocês forem verificar aí na tabela, vocês vão observar que o subnível S suporta no máximo 2 elétrons. Então, se suporta 2 elétrons, 2 famílias terminam com esse subnível. A família P suporta 6 elétrons, então 6 famílias terminam com esse subnível. O subnível D, ele suporta, melhor dizendo, 10 elétrons, então tem 10 famílias que têm a terminação em subnível D. E o F, professor, ele suporta até 14 elétrons, então ele tem 14 famílias, vamos dizer assim, 14 famílias, terminando em subnível mais energético F, certo? Que vocês vão olhar onde, professor? Vocês vão olhar aí a família dos lantanídeos e dos actinídeos, certo? Vocês vão observar que do início até o final, você pode perguntar, professor, mas tem 15 elementos? Vocês podem olhar na tabela de vocês. É porque, se vocês forem olhar, vocês vão ver que os dois últimos elementos, tanto dos actinídeos como dos lantanídeos, eles ainda pertencem à família D1, certo? Com subnível terminado em D1, que é a família 3. E os outros 14, eles são terminados nessa sequência: F1, F2, F3, F4, até o subnível mais energético, que é o F14. Beleza? Então, qualquer dúvida, estou posto a tirar qualquer dúvida de vocês, beleza? Sobre essa questão. Mas a gente vai se aprofundar melhor sobre isso também quando a gente vê o conteúdo de tabela periódica. Não se preocupem, ok? Então, toda distribuição eletrônica, se você pegar a sua tabela periódica e fizer a distribuição eletrônica de todos os elementos, vocês vão observar que se encaixam sempre nesses padrões. Família 1 termina em S1. Família 2 termina em S2. Aí vai lá para o P. Família 13 termina em P1. E aí consecutivamente, certo? A única exceção é qual? É o hélio, que se encontra nos gases nobres, porém sua configuração mais energética é S2. Ok? Agora a gente vai começar a ver números quânticos, certo? Mas antes de a gente começar a ver números quânticos, a gente precisa entender o que é números quânticos, certo? Por que a gente vê números quânticos? Os números quânticos, eles servem para designar a camada, a subcamada e o orbital de um elétron. E podemos, para que a gente consiga identificar isso, a gente utiliza esses números quânticos, certo? Os números quânticos, pegando assim como exemplo, números quânticos é como se fosse o endereçamento do elétron, certo? Porque a gente sabe que a eletrosfera, a gente já viu que ela tem camadas, que cada camada tem subníveis ou subcamadas, e cada camada dessa tem orbitais, certo? Que esses orbitais, vocês vão já entender o que é. Então, esses 4 números quânticos que a gente vai ver agora, serve praticamente para quê?
serve para endereçar o elétron, para ficar mais fácil da gente encontrar um elétron dentro da eletrosfera. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você compra alguma coisa na internet. Quando você compra alguma coisa na internet, para que a loja em si faça a entrega do produto em sua casa, você tem que entregar algumas coisas, né? Alguns dados. Por exemplo, o CEP, número da cidade, o bairro que você mora, a rua que você mora e o número da casa. Se faltar algum desses dados, a mercadoria não consegue chegar à sua casa. Por quê? Porque não sabe o endereço, não sabe onde você mora. Então, esses 4 números quânticos, eles servem basicamente para dar uma maior propriedade e para a gente entender onde o elétron está situado.